Juliana Silveira, com o suor brotando na testa, corria entre as mesas do restaurante. Era uma noite agitada. O restaurante, um dos mais caros da cidade, estava lotado. Ela, com seus 2 anos de trabalho duro, conhecia bem o ritmo frenético. Mas naquela noite, algo estava diferente. Uma sombra pairava sobre ela, um presságio ruim. Mal sabia Juliana que a noite lhe reservava uma difícil lição. Uma lição de dor e superação. O restaurante brilhava. Lustres de cristal iluminavam o salão, refletindo nas taças de vinho tinto e branco. O burburinho dos clientes se misturava à música suave que pairava no ar. Homens de terno conversavam com mulheres elegantes. O ambiente exalava riqueza e ostentação. Ninguém parecia notar Juliana, a não ser quando precisavam de algo. Ela era invisível, uma peça descartável naquele teatro de aparências. Foi então que ele chegou. Gabriel Antônio, um empresário famoso por sua fortuna e arrogância, entrou no restaurante. Sua camisa de seda italiana contrastava com o tom escuro de sua pele. Acompanhado de uma jovem loira, ele escolheu uma mesa perto da janela. Juliana se aproximou para anotar o pedido. Ele, sem olhá-la nos olhos, disparou: "Um filé ao ponto para mim e um salmão para a moça." Sua voz era um trovão, ecoando a arrogância de quem estava acostumado a ser obedecido. Juliana anotou o pedido, mas um erro bobo, um descuido em meio à correria, fez com que ela anotasse salmão no lugar de filé. Quando a comida chegou, Gabriel explodiu em fúria. "Você é burra? Não sabe ler?" gritou ele, atraindo os olhares de todos. Juliana sentiu o sangue subir ao rosto. A humilhação era uma serpente que a engolia lentamente. "Me desculpe, senhor. Foi um engano." Ela sussurrou, as lágrimas sufocando sua garganta. Mas Gabriel não queria saber de desculpas. Ele estava irredutível, sua mente fechada para qualquer tentativa de reconciliação. "Engano? Você está me chamando de mentiroso?" Ele vociferou, sua voz ecoando pelo salão. A raiva em seus olhos era palpável, quase tangível. "Saia daqui, sua incompetente, e traga quem realmente saiba trabalhar." Gabriel não conseguia controlar sua fúria, e cada palavra era como uma lâmina cortante. Juliana, humilhada, sentiu o peso dos olhares sobre si. Ela queria desaparecer, fugir daquele lugar onde todos a julgavam. Ela tentou se explicar, mas as palavras se perdiam em meio à fúria de Gabriel. Cada tentativa de defesa era abafada pelo tom agressivo dele. Ele, cego pela raiva, não percebeu a lágrima solitária que escapava dos olhos de Juliana. Aquela lágrima carregava toda a dor e humilhação que ela sentia. Ninguém percebeu, exceto um senhor de idade em um canto, observando tudo com tristeza. Ele sabia que aquela cena era mais do que um simples desentendimento. Era um reflexo de algo muito mais profundo e doloroso. O senhor de idade se aproximou de Gabriel, que estava visivelmente perturbado, e continuava a esbravejar insultos. Gabriel, com o rosto vermelho de raiva, não parecia disposto a ouvir ninguém. Ele gritava palavras duras, sua voz ecoando pelo ambiente. As pessoas ao redor olhavam com preocupação, mas ninguém se atrevia a intervir. Com uma calma surpreendente, o senhor interrompeu Gabriel dizendo: "Calma, rapaz. Não vale a pena se desgastar assim." Gabriel parou por um momento, confuso com a serenidade do homem mais velho. O senhor continuou: "Essa moça me lembra alguém que cometeu um erro parecido há muitos anos." O olhar do senhor se perdeu no horizonte, como se estivesse revivendo memórias antigas. "Eu também já fui jovem e cometi muitos erros," ele disse, com um tom de nostalgia na voz. Gabriel, ainda furioso, olhou para o senhor com desconfiança. "E o que isso tem a ver comigo?" Ele retrucou, impaciente, sem entender aonde o senhor queria chegar.
O Senhor respirou fundo, percebendo que precisava ser mais claro. Deixe-me contar uma história, ele disse com um suspiro, começando a narrar. Era uma vez um jovem garçom, em um restaurante distante. Ele era dedicado e trabalhava duro, mas um dia cometeu um erro bobo. Esse erro, embora pequeno, teve grandes consequências. O cliente, furioso, humilhou o jovem na frente de todos. O jovem garçom ficou arrasado, mas aprendeu uma lição valiosa sobre humildade e perdão. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para crescer e nos tornarmos pessoas melhores. O Senhor olhou para Gabriel com empatia. Todos cometemos erros, Gabriel. O importante é como lidamos com eles e o que aprendemos no processo. Gabriel, ainda processando as palavras do Senhor, começou a refletir sobre suas próprias ações. Talvez houvesse uma lição a ser aprendida ali, afinal. Aquele garçom era eu, revelou o Senhor, com a voz embargada. Gabriel não conseguia acreditar no que ouvia. A história que o Senhor contava parecia saída de um livro, mas ele sabia que era real. O velho homem continuou, sua voz carregada de emoção e memórias. E o cliente era o seu pai. Gabriel ficou em silêncio. Ele sentiu um turbilhão de emoções dentro de si. Como poderia seu pai, um homem que ele sempre viu como um exemplo de sucesso e poder, ter sido parte de uma história tão humilde e dolorosa? A revelação o atingiu como um raio. Ele nunca imaginou que seu pai pudesse ter um passado tão diferente do que ele conhecia. Era como se uma nova camada de sua vida estivesse sendo desvendada diante de seus olhos. O Senhor continuou. Seu pai, apesar de toda a sua riqueza, nunca esqueceu aquele dia. Ele sempre se lembrava do jovem garçom que ele havia humilhado, e isso o assombrava. Gabriel começou a entender que a verdadeira riqueza de seu pai não estava no dinheiro, mas nas lições que ele aprendeu ao longo da vida. Ele carregou o peso daquela humilhação por toda a vida. Cada vez que ele olhava para sua fortuna, ele se lembrava do preço que pagou em termos de dignidade e humanidade. Gabriel sentiu uma nova admiração por seu pai, percebendo que ele era um homem complexo, cheio de arrependimentos e sabedoria. Me procurou anos depois para pedir perdão, dizendo que a arrogância o havia cegado para a sua própria humanidade. Gabriel ouvia em choque. Ele nunca imaginou que seu pai pudesse ter feito algo tão humilde e corajoso. A história do velho homem estava mudando sua percepção de tudo. As palavras do Senhor eram como ecos do passado, revelando uma face de seu pai que ele nunca conhecera. Gabriel sentiu uma conexão profunda com o velho homem, como se ele estivesse recebendo um presente inestimável, a verdade sobre seu pai. Ele sabia que essa revelação mudaria para sempre a maneira como ele via sua própria vida e legado. Naquele momento, Gabriel viu o mundo com outros olhos. Ele viu a si mesmo, refletido na expressão ferida de Juliana. Viu a arrogância que o cegava, a riqueza que o aprisionava. Pela primeira vez, sentiu vergonha de si mesmo. Juliana, ele disse, com a voz embargada. Me perdoe. Fui um idiota. A culpa foi minha, não sua. Juliana, surpresa, mal conseguia acreditar no que ouvia. O homem que a havia humilhado pedia perdão. Tudo bem, senhor. Ela respondeu, ainda trêmula. Gabriel, transformado pela história do Senhor, decidiu mudar. Ele pediu desculpas publicamente a Juliana, reconhecendo sua arrogância e falta de respeito. Ofereceu a ela uma bolsa de estudos para que pudesse realizar seu sonho de cursar gastronomia. Naquela noite, o restaurante testemunhou uma lição de humildade. Gabriel aprendeu que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na capacidade de reconhecer os próprios erros e mudar. E Juliana, com o coração mais leve, aprendeu que a dignidade não se curva diante da arrogância,